Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Bem-vindos a mais um episódio Insight dos Sócios. Eu sou Mica Almeida, sua host e designer de experiências aqui na Movidaria. E hoje estou aqui com os sócios Alcir Miguel, Cauê Vicente, Bárbara Dieffenthaler e Leonardo Zagotto para conversar sobre mentoria interna. Vamos falar sobre as razões pelas quais investir em mentoria vale a pena, como escolher os mentores certos, como engajar os participantes, medir resultados e evitar os erros mais comuns. Vem com a gente! Léo, por que investir em um programa de mentoria interna? Quais são os benefícios para a empresa, para os líderes e para os mentorados? Olá, Mica. Olá, demais, quem está nos assistindo também. Prazer estar aqui. Bem, primeiro, só para começar, vou tentar falar em 30 segundos o que é um programa de mentoria interna, Então, um programa de mentoria interna é uma iniciativa estruturada, onde a gente forma pessoas das mais diferentes expertises e níveis hierárquicos dentro da organização, que já tem uma experiência, já tem ali um repertório, para poder orientar outras pessoas dentro da própria organização, tá? Então, de maneira bem simples, esse é um programa de mentoria interna. Então, você tem ali as etapas de desenvolvimento, você fornece metodologia para esses mentores conduzirem o processo, checkpoints, avaliação e assim por diante, tá? Então, é bem bacana, é uma iniciativa de aprendizagem mesmo, que a gente ajuda as organizações a se desenvolver, e aí elas colhem vários benefícios a partir disso. A gente pode listar vários aqui, mas eu vou começar pelo primeiro, que é justamente uma forma de você desenvolver talentos com prata da casa, Então, se eu tenho um programa onde eu tenho gente mais experiente ajudando outros nos seus desafios, é uma forma de desenvolver talentos também, A gente não precisa delegar a função de aprendizagem só para RH, para DHO, para as universidades corporativas e por aí vai. A gente pode plugar esses programas também formando pessoas que vão ser mentores dentro da sua organização, que conhecem a cultura e que vão ajudar outras pessoas em seus desafios. Então, quando eu falo de cultura, já tem um segundo benefício. Eu tenho gente com aderência à cultura, gente que pode ser escolhida como referência dentro da organização, com expertise, com experiência, com senioridade para ajudar outras pessoas com menos bagagem. Então, cultura, fortalecimento da cultura é o segundo ponto. O terceiro, que num processo como esse, desenvolvimento de outras pessoas, também um benefício de transferência de conhecimento. Vamos lembrar que o conhecimento ele não está só explícito em manuais, em procedimentos, em treinamentos e por aí vai, mas também a transferência de conhecimento ela acontece pela socialização. Então, se eu tenho alguém com mais experiência que já passou por alguns desafios e ajuda outras pessoas nesse processo, você está transferindo conhecimento e isso é muito bacana. Um quarto benefício para as organizações é justamente engajamento e retenção, Você usar o programa de mentoria como uma forma de valorizar essas pessoas que já estão dentro da organização e têm essa capacidade, têm essa bagagem para ajudar outros um pouco menos experientes. E aqui também vale a gente abrir um parênteses aqui que não necessariamente a experiência está ligada a tempo de casa. A experiência está nos desafios que já passou nessa organização, nas tarefas que já cumpriu, nos projetos que já entregou. Então, posso ter alguém relativamente novo sendo mentor também de outras pessoas, Então não necessariamente tem questão do tempo de casa. E um quinto benefício que eu posso citar aqui, entre vários, para a gente também não estender muito tempo, que eu gosto de falar para os nossos clientes e para quem topa investir num programa de desenvolvimento de mentores internos, é que este processo, para o mentor desenvolver ali outras pessoas, para os mentorados, ele é um processo de desenvolvimento para ele também. A gente fica achando não, que o desenvolvimento é só para quem é mentorado, quem é mentee, que recebe essa mentoria, mas o ato de você ensinar outro é um processo de aprendizagem. Então, Mica, eu trago aí esses 5 benefícios, que são mais claros, de forma bem resumida, porque sim, os programas, além de tudo isso, são uma grande fonte também de custo-benefício bem válido, onde eu vou formando gente que pode mentorar outras pessoas e ajudar outras pessoas em seus desafios, tá bom? Certo, Léo. E, Alcir, como selecionar os mentores certos dentro de uma organização? Que competências e perfis são essenciais para o sucesso dessa mentoria? Bem, para escolher bem os mentores para os nossos projetos aqui de mentoria interna, basicamente a gente tem 3 coisas para olhar. Primeiro, está ligado a objetivos e indicadores do programa. Se é um programa focado em transferência de capacidade técnica, a gente vai escolher um tipo de mentor. Se o objetivo, por exemplo, é acelerar a maturidade para o processo sucessório,
a gente vai para outro lugar. O outro ponto que a gente olha com muito carinho é definir o papel desse mentor com base nas competências essenciais para um programa de mentoria interna funcionar muito bem. A capacidade de compartilhar conhecimentos e experiências com boas narrativas que esse mentor precisa ter. Mentores que consigam dar bom feedback e orientar caminhos para o futuro, né? Mentores que tenham seus viés de ego bem sossegados, porque eles vão ter que demonstrar vulnerabilidade e eles precisam fazer trocas de valor de fato com esses mentorados, né? Mentores que gostem de acelerar a maturidade dos seus talentos e fazer outras pessoas brilharem. Então a gente precisa olhar com muito carinho esse papel do mentor interno e ele precisa internalizar isso, né? Ele precisa entender isso com bastante consciência. No final, a gente vai fazer convites diretos para esses mentores, ou a gente pode abrir autoinscrição, a gente pode fazer entrevista, né, para explicar o programa. A gente forma esses mentores, é importante que a gente forme esses mentores, porque os mentores ficam muito preocupados se vão ficar expostos, quais são as armadilhas desse processo, então eles precisam se sentir seguros, né? Mentores detestam surpresas aí nesse processo, não gostam de ficar expostos. E eles se sentindo confiantes e engajados, eles vão ser capazes de fazer boas conversas com os mentorados e entregar valor ao negócio. A minha pergunta agora é para o Cauê. Quais formatos de mentoria funcionam melhor no ambiente corporativo, Cauê? Mentoria individual, em grupo, reversa, entre pares? Como que a gente faz para escolher o formato mais adequado? Oi, Mica, essa pergunta ela é muito boa, porque ela vai falar um pouco sobre as possibilidades de mentoria dentro e até fora do mundo corporativo. Porque a gente tende a conhecer de forma mais difundida, mais popular, a mentoria como alguém mais experiente que chega com uma visão diferente de carreira, mais madura, para alguém menos experiente vai fazer esse trabalho de apoiar o desenvolvimento de carreira, de alguma skill específica, mas não é só esse modelo. Então, você citou na pergunta já algumas possibilidades que são bem interessantes para a gente diversificar também o modelo de trabalho de mentoria. Então, eu tenho a mentoria individual, que é a mais conhecida, e essa mentoria ela pode ser feita internamente nas organizações ou com algum expert de fora, da movidaria, enfim, algum executivo, alguém com uma expertise dentro da área. Ela pode ser feita em grupo, então acontece também de ter um expert de fora ou da própria empresa, e a gente fazer sessões ali em grupo, quase que um modelo colaborativo, né, de inteligência coletiva. Tem a mentoria reversa, que eu particularmente gosto bastante, mas acho que precisa usar com cautela, porque ela demanda confiança entre as pessoas que estão na mentoria, né? Então, nessa mentoria eu vou ter o inverso do padrão, né? Então, eu tenho uma pessoa na posição de mentor que pode até ter menos experiência que aquela pessoa que está sendo mentorada, mas ela vai trazer uma outra perspectiva, talvez por ser mais jovem, por ter mais acesso a outras informações, ser de outra geração. Então, é bem rica, mas precisa ter um olhar da relação, né? Como é que essa relação está estabelecida dentro da empresa. E temos as mentorias entre pares, que eu acho que navega no mesmo caminho, tá, Mica? De como é a relação dessas pessoas, se é dentro da mesma empresa, como é que é o ambiente de confiança para que aconteça, de fato, uma mentoria, né? E não outras relações ali, né? Outras entregas que não uma mentoria. Então, assim, é uma pergunta que não precisa ter uma resposta muito certa, né? Mas todos os formatos eu acredito que funcionam bem. O ponto-chave é a adequação ao uso. Então, para que eu preciso de uma mentoria hoje? Que resultados eu espero dessa mentoria? Em quanto tempo eu desejo que aconteça essa aceleração de maturidade da pessoa que vai ser mentorada? As respostas dessas 3 perguntas, são algumas, né, perguntas de estratégia de aprendizagem, elas vão anunciar que caminho eu tenho mais confiança para entregar para esse cliente, para entregar a mentoria dentro da empresa. A mentoria individual, acho que ela entrega muito valor quando eu tenho uma clareza de aonde eu quero chegar. Quantas sessões eu tenho, o que eu quero entregar para aquele grupo, se eu tenho que desenvolver uma skill específica de liderança, se eu tenho mapeados bons líderes para serem exemplos, ou se eu vou fazer com alguém de fora, o que eu quero, né, dessas pessoas ao final, o que eu quero adquirir de conhecimento novo, de expertise. A mentoria em grupo, eu gosto bastante de recomendar para os clientes para trabalhar como ações de sustentação a alguma ação formal de aprendizagem. Então,
é bem frequente a gente ter um trabalho de desenvolvimento de liderança, que é o carro-chefe da Movidaria aqui, mas com ações muito espaçadas, né? Então, eu tenho lá um workshop de pipeline de liderança, depois eu tenho, depois de quase um mês, sei lá, 3 semanas, um outro workshop. E nesse meio tempo, quanto conhecimento tem ali instalado que a gente podia acelerar com algumas sessões de mentoria em grupo, né? Então, acho que funciona bem, pode ser online, pode ser presencial. A mentoria reversa, confesso que eu vi poucas empresas apostando. A gente já ofereceu algumas vezes, mas acho que é um lugar delicado para cuidar dessa relação de alguém mais jovem ou menos experiente, na teoria bem entre aspas, né? Ensinando alguém mais experiente, mas acho que a gente, no encontro de gerações, consegue ter ganhos bem expressivos, tanto para quem está mentorando, quanto para quem vai ser mentorado. Então, é mais ou menos por aí, Mica. Acho que tem para todos os bolsos, gostos e tempos. Vai depender, acho que, da clareza daquelas primeiras perguntas que eu fiz ali no começo. Certo, Cauê. E para todos esses gostos, bolsos e tempos, né? Bárbara, como é que a gente faz para garantir o engajamento, a adesão ao programa? Olá, Mica, todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de talentos dentro do negócio, né? E como a gente já veio explorando aí com o Léo, com a Alcire, com o Cauê, pode acontecer em qualquer nível do pipeline, para diversos temas, e não necessariamente a gente vai falar só de pessoas com menos conhecimento, né? Ou pessoas com mais conhecimento mentorando as pessoas de menor conhecimento. Mas como engajar? A gente poderia aqui abordar todos os princípios andragógicos, poderiam fazer sentido aqui, mas eu vou resumir em alguns e eu começo falando da clareza no propósito e nos benefícios para ambos os participantes. Tanto os mentores quanto os mentorados, eles precisam enxergar o valor do programa. Os mentores, eles devem entender que estão desenvolvendo habilidades de liderança e de influência, enquanto os mentorados, eles precisam visualizar o impacto que esse movimento, que essa ferramenta, esse acompanhamento vai ter no seu crescimento profissional e na sua carreira. E não menos importante também para a gente fomentar esse engajamento, está o reconhecimento e o incentivo à participação. Quando eu falo em reconhecimento, estou falando dos mentores mesmo, né? Se a empresa não valoriza a participação e a condução desses mentores, a participação deles tende a cair. Afinal de contas, eles têm lá uma série de responsabilidades e, entre elas, participar e atuar como mentor de outras pessoas. E o reconhecimento pode ser um feedback, pode ser uma visibilidade, né, dessa participação dele perante outros colegas da empresa, pode ser um agradecimento público, até oportunidades de desenvolvimento que respondam, né, e complementem essa participação. E para os mentorados, nas próprias conversas de carreira junto com a liderança, é importante que essa liderança reforce o quanto é importante, né, essa oferta que a empresa fez para ele, essa oportunidade de desenvolvimento, que ele conte com isso realmente para aumentar a sua maturidade, seu conhecimento, a sua atuação. E por fim, mas não menos importante, para a gente manter esse engajamento, existe também o suporte para essa dupla no processo. Então, a gente ter desde workshops de preparação para os mentores e também para os mentorados, até guias, templates orientando as conduções das conversas, temáticas definidas para que eles coloquem em pauta durante as suas interações. Tudo isso ajuda a tornar a experiência mais fluida e mais produtiva. Especialmente quando a gente está falando de uma empresa onde o programa é novo, está experimentando essa ferramenta, essas condições são importantes até que elas mesmas consigam colocar em prática e seguir os caminhos por elas mesmas. Até lá, todo mundo precisa um pouquinho de orientação e de guia para conseguir chegar nos objetivos que a empresa espera. Léo, quais métricas que ajudam a medir o impacto de um programa de mentoria? Como é que a gente faz para avaliar o retorno e justificar o investimento para a alta liderança? Legal, Mica, essa pergunta é importante, né? Como eu já disse até em outros episódios aqui do podcast, né, a gente tem que sempre fugir dos extremos, né? Aquela visão, não, quando eu falo desenvolvimento de pessoas não tem como medir nada, ou aquela outra, não, que eu tenho que medir tudo, né? Uma visão mais financista das coisas. Então tem alguns sinais, alguns indicadores que a gente pode ter num programa como esse. Quando a gente fala de um programa de mentoria que às vezes a empresa abre para autoinscrição,
a própria taxa de adesão, né, de quantas pessoas se inscrevem para ser mentoras e serem mentoradas já pode ser uma primeira medida de sucesso, né? Então isso é bem legal para quando as empresas abrem por autoinscrição já ter esse número, né? Então isso é um sinal de que pessoas ali estão interessadas, querem se capacitar, querem se desenvolver, querem ser, né, capacitadas, que têm desafios que precisam da ajuda de outro. Então isso também proporciona um encontro geracional muito grande também como benefício paralelo a isso. Um segundo indicador é o de engajamento, né? Depois que eu coloco um programa desse funcionando, ele deve ter ali para os mentores, né, uma formação, né? Eles precisam receber um método ali que eles vão conduzir os encontros, né? Geralmente os programas que a gente faz desenho varia de 8 a 10 encontros. E vamos lembrar que sessões de mentoria e coaching são coisas diferentes, ou seja, não mistura mentoria com coaching, por favor. Então a gente define ali que as sessões duram entre 1 a 1h30. Então quando a gente vê engajamento, que as sessões acontecem, que não são remarcadas, que o tempo e o cronograma desenhado no início do projeto ele é cumprido, isso é um bom sinal também, de que as pessoas, tanto mentorados quanto os mentores, estão valorizando. Um terceiro é o próprio feedback dos participantes, né? É muito importante, principalmente em alguma organização que está fazendo isso pela primeira vez, está pilotando um programa, que a gente tenha checkpoints e a gente tenha avaliação, que a gente escute tanto mentores quanto mentorados, né? Mas esse NPS, vamos dizer assim, dos mentorados é fundamental. Vale a pena a gente acompanhar se dentro dessa trajetória, dessas sessões, desses checkpoints, a gente consegue ver uma evolução, uma boa avaliação das sessões, se elas estão agregando valor, se tem correlação com o dia a dia desse mentorado, se ele consegue aplicar na prática aquilo que ele está vendo, né? Se ele sente que está saindo maior desses encontros, tá? Um quarto ponto é o próprio impacto no desenvolvimento, né? No ciclo de avaliação de desempenho. Esse mentorado e esse mentor, eles estão tendo melhores avaliações a partir daquilo que eles estão fazendo num processo de mentoria? Isso também é um outro ponto, né? Então comparar esse antes e depois, uma avaliação que é feita num período e depois de outro, né? Passado esse programa de mentoria, se a pessoa sai melhor ali, isso é um bom sinal também de efetividade desse programa. Um quinto ponto que a gente pode olhar, e também aqui depende até de um prazo mais dilatado, é de evolução na carreira. Né? Será que essas pessoas que passam por um programa de mentoria ou que são mentoras, né? Elas estão indo para um próximo degrau, estão sendo promovidas, estão subindo, estão crescendo, estão sendo reconhecidas na organização? Então também aqui é um sinal, né, de pessoas que passam por um programa desse, independente se são mentores ou mentorados, elas saem dali e elas têm uma visibilidade maior para a sucessão. E cá entre nós, se a gente olhar friamente, todo líder que tem que pensar em sucessão, ele deve ter algumas habilidades ali de mentor, né, para desenvolver o seu sucessor, para trazer alguém para a cadeira dele. E um último até que a gente pode olhar também, que tem alguma correlação, pode ter algum impacto, é a retenção de talentos, né? Então eu posso comparar quem passa por um programa de mentoria e quem não passa, se eu tenho uma retenção maior por quem passa, né? Então isso também pode ser um indicador bem interessante, porque querendo ou não, mostra a valorização, né? Se eu reconheço você como mentor, independente da sua posição, experiência, idade, como alguém que pode ajudar outra pessoa nessa organização, isso é um reconhecimento. Se você é escolhido, né, dentro do match, de método ali de formar as duplas, né, caso seja uma mentoria individual, para passar por esse processo também é uma forma de reconhecimento. Então aqui a gente pode ter esses sinais, né, eu dei aqui meia dúzia para quem está nos assistindo, que podem sim ser bons indicadores de sucesso ou não, né, de um programa. Mas aqui na Movidaria a gente muitas das vezes sugere, né, para os nossos clientes o desenvolvimento de programa de mentoria, porque sim, essa gestão do conhecimento, essa socialização, esse encontro de gerações, com os benefícios que eu trouxe aí na frente, são muito importantes. Então a gente acredita que esses indicadores, como eu trouxe aqui, Mica, são fundamentais para você monitorar, né? Alguns têm mais uma característica de curto prazo, outros de longo, mas são bons indicadores de sucesso de um programa como esse. Bacana, Léo. E dentro, né, de todos esses indicadores, né, pensando aí em fracasso, né, dessa mentoria, Bárbara, quais são os principais erros que podem fazer um programa de mentoria fracassar? O que evitar ao estruturar e implementar?
Bem, aqui a gente, durante as falas, foi trazendo, Mica, alguns elementos que a gente pode fazer esse depara, né? Do como funciona bem ou do como um programa deve acontecer. Mas falar esse contraponto é muito interessante, a sua pergunta é bem provocativa, né? O que a gente pode fazer para dar errado, né? Ou o que a gente vai fazer para evitar esse erro, esse fracasso? Porque a primeira coisa que a gente precisa realmente focar é no objetivo, é na clareza do propósito desse programa. Porque se a gente não tiver isso muito claro, para a organização como um todo e também para quem vai fazer parte, aquelas conversas, aqueles encontros de mentoria não vão passar de um café entre amigos, né? Sem realmente um propósito comum. Então, é muito importante estabelecer que objetivos o programa de mentoria tem, que indicadores a gente vai acompanhar para saber se a gente está chegando perto daquilo que foi almejado. Então, esse é o primeiro ponto, sem sombra de dúvida. O segundo aspecto que eu considero importante aqui para evitar o fracasso do programa de mentoria é a escolha dos mentores. Um bom programa, ele não junta pessoas aleatoriamente, né? A compatibilidade entre o mentor e o mentorado deve considerar os objetivos de desenvolvimento daquele mentorado, a experiência e o estilo de aprendizado que ele tem, a vivência que o mentor teve para poder contribuir com aquela pessoa, com aquele profissional. E aí tem um paradigma muito interessante a gente quebrar aqui, que é que nem todo profissional experiente é um bom mentor. A falta de habilidade para ouvir, para orientar, para se conectar, pode prejudicar o engajamento, mesmo que o profissional tenha muito repertório técnico, especialmente. Um terceiro ponto que eu trago aqui como algo para evitar o fracasso do programa tem a ver com a estrutura do processo. Então, não estruturar um processo de mentoria pode levar o programa para o fracasso. Sem ter uma agenda mínima ou um direcionamento, essas conversas elas podem perder profundidade, perder propósito. Então, uma abordagem guiada aumenta, sem dúvidas, a efetividade desse programa. E o quarto ponto que eu trago vai falar da preparação dos mentores e dos mentorados. De novo, né, a gente batendo nessa tecla. Preparar ambos para o processo vai fazer a diferença. E aí, nesse aspecto, a gente tem muitos bons cases entre os nossos clientes aqui na Movidaria para citar, que a partir de um desenho, onde a gente consegue conectar esse programa aos objetivos estratégicos do negócio, entregar um processo com orientações para ser aplicado no dia a dia, onde as pessoas não se sintam perdidas nessa condução e que combina com o jeito desse negócio funcionar, são pontos e elementos importantes para que a gente realmente não fracasse e tenha um programa que entregue os objetivos, que entregue melhores resultados, que entregue pessoas mais preparadas e maduras para a organização. Quando a gente fala em cultura da organização, né? Qual que é o papel da cultura organizacional na efetividade da mentoria, Alcir? Empresas mais hierárquicas ou informais lidam com desafios diferentes? Bom, aqui entramos num ponto bastante crítico para qualquer programa de mentoria interna. Eu gosto muito do modelo que é conhecido como Cameron and Quinn para analisar a tipologia de uma cultura organizacional quando a gente está implementando, né, pensando, desenhando, implementando um programa de mentoria interna. Eu vou resumir, vou citar 2 exemplos, tá? Se a sua empresa tem uma cultura mais de clã, ou seja, tem uma colaboração, é colaborativa, a lealdade é muito importante, há um forte senso de pertencimento, a comunicação é relativamente aberta, o programa, desde o match entre mentor e mentorados, será mais fluido, mas cuidadoso, né? As iniciativas a serem implementadas serão rapidamente conectadas às relações entre as pessoas, metas e projetos estratégicos. Se a cultura é uma cultura mais focada em inovação, por exemplo, o programa vai seguir uma pegada parecida, mas com um pouco mais de descentralização, flexibilidade, experimentações, squads, tribos, e as falhas serão até desejadas, assim, falhas controladas. Então, a cultura organizacional tem um forte impacto, tem um enorme impacto em programas de mentoria interna. Cauê, como integrar a mentoria a outras iniciativas de desenvolvimento da empresa? Como alinhar com programas de liderança, sucessão e aprendizagem contínua? Acho que um caminho, Mica, talvez seja olhar como algo que é complementar, e que aí eu te respondo no sentido de integrar, né? Então aí eu tenho uma possibilidade de entender e de entregar a mentoria como uma sustentação, como algo que liga workshops, que liga um programa de liderança entre as sessões. Essa é uma forma que é bem praticada, eu acho que tem muita função.
E como das outras perguntas também que o pessoal respondeu aqui, a gente tem que estar alinhado à cultura da empresa, precisa de alguma forma ter esse match, né, de mentor e mentorado, para a gente poder ter uma boa troca, né, para virar ali um lugar, de fato, de amadurecimento, de aceleração de carreira, inclusive. Então, é bem proveitoso. A gente tem colhido muitos bons feedbacks e percepções de evolução nas pessoas que participam, tanto mentores como mentorados. Mas tem um outro olhar que eu gostaria de provocar, que é por que não ser o programa de liderança, né? Não só ser uma parte, ou ser um elemento que sustenta uma ação formal de aprendizagem. Então, por que não criar uma parte, principalmente eu estou falando de executivos, de alguns gerentes sêniores também, de alguns gerentes, o programa de mentoria, a mentoria ser o espaço de desenvolvimento desse público. Porque eu tenho uma diferença de percepção e de atuação como líder de acordo com o nível do pipeline. Se eu estou como primeiro líder, na primeira liderança, eu preciso de framing, eu preciso de caminhos certos para percorrer, eu preciso de muita ferramenta, eu preciso começar a atuar nesse papel. Então, a ação formal de aprendizagem ela é fundamental, porque ela vai te dar modelo para você começar. Quando eu ascendo nessa escada, né, de liderança, eu já tenho os modelos. Então, não é ganhando mais ferramenta, mais recursos de feedback, enfim, que eu vou necessariamente acelerar o meu potencial de liderar. Talvez seja numa ação de aprendizagem menos estruturada, mas mais corajosa, de dizer o que precisa ser dito, falar com quem já tem estratégia, já tem experiência, que eu vou ganhar de forma mais acelerada o repertório que eu preciso. Daí a minha provocação, porque não ser, dentro de um programa de liderança, a mentoria, a própria ação, né, que é uma ação, se a gente for colocar naquele modelo bem conhecido, né, de aprendizagem 70-20-10, está ali dos 20 caminhando até para os 70, mas ali está na aprendizagem social, né? Então a gente tem 20% de efetividade dentro dessa teoria, que é maior do que a ação formal, né? Então acho que tem essa provocação que eu deixo, por ser um programa que normalmente, para dentro do mundo corporativo, acho mais barato do que algumas estruturas, alguns programas mais estruturados de ação formal de aprendizagem, acho que entrega valor com uma velocidade maior, encurta distâncias, conecta as pessoas, gera confiança, gera uma cultura de troca. Então, acho que tem grande valor para as organizações que acreditam que esse é um caminho, né? Acho que tem uma cultura a ser criada para entender que a mentoria é um recurso de aprendizagem e que, embora não tenha uma prova ao final, vai entregar muito valor em mudança de comportamento e que pode ser um caminho bem inteligente para os budgets também, né? Principalmente falando de alta liderança. Obrigada, Cauê, Léo, Alcir, Bárbara. E chegamos ao fim de mais um episódio do Insight dos Sócios. Eu espero que as reflexões e dicas aqui compartilhadas hoje ajude você a dar os primeiros passos ou a aprimorar o seu programa de mentoria interna. Se você gostou, já sabe, né? Compartilha com a sua rede e continue essa conversa. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria, disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!